E se a forma como a gente enxerga o nosso corpo, sabe, como uma máquina cheia de peças, estivesse na verdade fundamentalmente incompleta? Hoje, a gente vai mergulhar na obra Luz Emergente, de Barbara Ann Brennan, para explorar uma mudança de perspectiva que é, olha, radical. A gente vai sair da ideia de máquina para chegar na de um holograma vivo e todo interconectado. Ok, vamos parar um pouco aqui. Essa citação, ela é a chave de tudo. O que ela está dizendo aqui é que as nossas crenças mais profundas sobre saúde não são algo que a gente questiona. Elas são as lentes através das quais a gente vê o mundo. Agora, a pergunta é, e se essa lente que a gente está usando estiver limitando a nossa capacidade de se curar de verdade? Primeiro, vamos revisitar aquele modelo que domina o nosso pensamento há séculos, né? A base da medicina ocidental. É aquela ideia de que nosso corpo funciona basicamente como uma máquina. Uma máquina super complexa, mas ainda assim uma máquina. No modelo mecanicista, a lógica é bem direta. Se uma peça quebra, a gente conserta ou troca a peça. Simples assim. A doença é vista como um defeito, um inimigo que precisa ser eliminado. O sintoma? O sintoma é o problema principal. E um diagnóstico muitas vezes soa como uma sentença final. Mas, e se essa for só metade da história? Pois é, agora a gente vai introduzir um conceito que desafia esse modelo da máquina de frente. A autora nos apresenta a ideia de que somos muito mais do que só um corpo físico. Na nossa essência, nós somos seres de energia. E aqui a aura ganha uma definição muito poderosa. Não é só um brilho místico ao nosso redor, não. É a própria essência de quem somos. Um campo onde a consciência e a energia são a mesma coisa. A diferença é sutil, mas é crucial. A gente não tem um campo de energia, a gente é um campo de energia. E esse campo não é uma coisa só, uma massa uniforme. Segundo a autora, ele é todo estruturado em 7 níveis, 7 camadas diferentes. Cada uma vibra numa frequência própria e cuida de uma área específica da nossa experiência de vida. E essa complexidade toda aparece aqui, nesses 7 níveis. Cada um deles é uma faceta do nosso ser. Começa com o corpo etérico, que está ligado às sensações físicas, passa pelo corpo emocional, pelo mental e vai subindo, chegando nos níveis mais sutis que nos conectam com a espiritualidade. A ideia principal é que todos eles estão interligados, formando um único todo. Mas se a gente é um campo de energia, o que é a doença, então? Esse novo modelo diz que a doença não começa no corpo físico. Ela começa, na verdade, como uma distorção nesse campo de energia. Gente, essa parte é fundamental. Um bloqueio de energia não é uma coisa externa que invade a gente. É energia-consciência congelada. Pensa nisso. É um momento do passado, uma dor que não foi processada e que ficou ali, presa no nosso campo, atrapalhando o fluxo natural da vida. E o processo de criar esse bloqueio é quase instintivo. A gente aprende desde criança a se defender da dor. Quando acontece um trauma, seja ele grande ou pequeno, a nossa reação imediata é tensionar, reprimir, não sentir. E ao fazer isso, a gente congela aquela experiência no nosso campo, criando o que a autora chama de conglomerados de tempo psíquico congelado. E essa é a consequência mais trágica disso tudo. Porque ao construir esses muros para nos proteger da dor, a gente acaba se isolando também da alegria, da criatividade, da nossa conexão com a nossa essência. O mecanismo de defesa acaba se tornando uma prisão. Bom, agora a gente vai para a mudança de paradigma completa. Se não somos uma máquina e a doença é um bloqueio de energia, então qual é o modelo que descreve essa realidade? A resposta, segundo a fonte, é o holograma. Agora o quadro está completo. Olha só a diferença. No modelo holográfico, cada célula do nosso corpo contém a informação do todo. Um sintoma deixa de ser o problema e vira um mensageiro muito valioso que está avisando de um desequilíbrio mais profundo. A doença não é aleatória, porque tudo está interligado. E o mais importante, a nossa consciência é o fator principal na criação da nossa saúde. Que metáfora poderosa, né? Em vez de simplesmente cortar o fio, ou seja, suprimir o sintoma, o modelo holográfico nos convida a puxar esse fio com cuidado, a seguir o caminho dele até a origem, até o novelo de lã onde está a causa real do desequilíbrio. Então, se o objetivo não é só consertar peças quebradas, o que significa se curar de verdade dentro dessa nova perspectiva? Bom, a resposta é uma jornada de volta para casa. Essa perspectiva toda nos leva a uma pergunta muito mais fundamental, que vai bem além da saúde do corpo. Qual é o nosso propósito mais profundo aqui?
E a resposta, segundo a autora, é essa. A cura é o processo de dissolver aqueles bloqueios que nos separam do nosso centro, da nossa essência divina. É a jornada de lembrar quem a gente realmente é. A saúde física, ela se torna uma consequência natural dessa reconexão. E é aqui que o princípio holográfico mostra toda a sua força. Se todas as coisas estão conectadas, a cura pessoal nunca é um ato isolado. Cada bloqueio que a gente consegue dissolver, cada passo que damos em direção à nossa essência, isso reverbera e contribui para a cura do todo. E para terminar, fica uma reflexão. Se o sintoma é um mensageiro e cada pequena parte do corpo reflete a totalidade do ser, que mensagem o corpo está tentando comunicar nesse exato momento? A resposta pode ser o começo de uma jornada de cura muito, mas muito mais profunda.